Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um vídeo muito especial e vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Anabelle, tenho 19 anos, no SISU 2023.2. Passei para Medicina em uma federal e começo a cursar agora em agosto. Mesmo já tendo passado, eu já estudei esse primeiro semestre inteiro e pretendo conciliar meus estudos na faculdade com o meu estudo para o vestibular, porque eu acho que eu tenho muita chance ainda nesse Enem e a chance de vir para mais perto de casa, né? Eu passei no Rio Grande do Sul e eu sou de Minas Gerais, então é isso. Então se você também quer me acompanhar nessa loucura que vai ser vestibulando de medicina e estudando de medicina, já se inscreve no canal, que eu pretendo também trazer tudo aqui pra vocês, compartilhar tudo com vocês, essa vida nova, morar sozinha e tudo mais. Mas então agora vamos falar do que interessa, que é o Hospital Questiona. Hoje eu vim falar um pouquinho dessa plataforma que tem ajudado tanto nos meus estudos e que eu acho que agora, nessa parte do ano, né, que a gente tá aí há 3 meses do Enem, mais ou menos, pode ajudar muito. Por quê? Ela é uma plataforma de questões com algoritmo inteligente. E essa parte do algoritmo me faz apaixonar pela plataforma, porque ela vai computando todos os exercícios que você faz, ela vai entendendo o seu ritmo de estudo, em qual nível você tá. Se você começa a errar muitas questões de um determinado tema, esse tema você vai ver mais vezes ao longo do seu estudo do que um tema que você já tem consolidado. E isso é muito potencializador. A gente tenta fazer isso muitas vezes no nosso estudo, anotando erro, anotando várias coisas, mas acaba que não fica tão bom e otimiza realmente o nosso estudo, porque você faz as questões e se você precisa reforçar algum tema de acordo com aquelas questões, já aparece lá pra você. Então, tem me ajudado muito. Eu assinei já tem 2 meses e já revolucionou meus estudos. Estou aí quase batendo as 3.000 questões, vou deixar aqui pra vocês acompanharem um pouquinho, né? Eu vou ir falando do hospital, algumas partes, algumas peculiaridades e vou colocando fotos também do meu próprio prontuário, né, que é o que eu tenho pra dar de exemplo aí pra vocês. Já falei do prontuário e nem expliquei pra vocês, né, mas além das questões que o hospital disponibiliza, outras ferramentas ele também disponibiliza um prontuário, que é onde ele computa tudo que você faz no hospital. Então lá vai ter seus resultados em cada matéria, vai ter seus resultados nos simulados, vai ter seus resultados de redação. Então tudo vai estar lá guardadinho no hospital e assim você consegue ver. Você tá fazendo exercício daquela matéria que você tem dificuldade, ou você tá fazendo menos exercício da matéria que você tem dificuldade, mais da que você tem facilidade. E tudo isso o hospital te ajuda a perceber e vai também ajustando para que seu estudo seja assim o mais otimizado e o mais eficiente possível. Eu vou começar falando de cada parte que tem no hospital. Quando você assina, você também ganha o método Questiona, que ele explica tudo como usar o hospital, também explica da metodologia por questões, que é formulada pela Sara, que é a fundadora do curso, mas eu vou dar uma breve resumida aqui nas partes do hospital. A gente começa, tem o pronto-socorro. O pronto-socorro ele é feito para você consolidar a base. Lá você vai fazer 5 questões de matérias específicas, então vai estar lá regra de 3, ou se não sais, ou se não função do primeiro grau. Vai estar lá, é um pacientezinho, por isso que chama hospital, um rostinho assim com o nome embaixo. E aí vão ser 5 questões mais básicas sobre o tema. Você fez aquelas 5 questões, dependendo do seu desempenho, o seu paciente vai para as salas. Tem a sala vermelha, a sala amarela e a sala verde. A sala vermelha, o paciente vai quando você acerta 1 a 2 questões. A sala amarela, o paciente vai quando você acerta 3. E para a sala verde, o paciente vai quando você acerta de 4 a 5 questões. Só que não é tão certinho assim, porque no próprio hospital, enquanto você está fazendo a questão, você vai colocar lá certeza, dúvida ou chute, que eles chamam de falha, né? E depois que você faz a questão, se você erra ela, você tem como colocar. O erro foi por conta de conteúdo, foi por conta de interpretação ou distração. E tudo isso vai alterar o seu percentual. Então, assim, por exemplo, eu acertei 5 questões, mas 3 delas eu chutei. Então quer dizer que foi assim, na sorte, né? A gente não pode contabilizar da mesma forma
uma questão no chute do que uma questão que foi com certeza. Então isso faria com que a minha matéria, apesar de eu ter acertado todas as questões, caísse na célula vermelha. E isso é muito bom, porque ele não deixa a gente ter ilusão de chute ou ilusão de qualquer coisa, porque você consegue ver direitinho. Da mesma forma que um erro por conta de distração não é considerado, não tem o mesmo peso que um erro por conta de conteúdo. Às vezes, se você fez uma conta errada, alguma coisinha, e você não pode colocar aquela matéria como prioridade só por conta de um erro de distração. Então, tudo isso o hospital trabalha para ter uma leitura mais clara possível dos seus dados. Além disso, no próprio pronto-socorro já tem a revisão, que quando o seu paciente toma alta, que é uma lista acima de 80% 2 vezes daquela matéria, ele vai para o retorno. Então ele vai aparecer daqui 28 dias para você. Aí você faz o retorno. Se você sentir dificuldade no retorno, ele vai aparecer mais rápido. Se você sentir facilidade, acertou tudo, ele vai aparecer daqui a um tempo maior. Isso é muito bom porque é um estudo ativo e também espaçado, né? De acordo com a sua necessidade. Não é todo mundo que vai ter o mesmo tempo de retorno. Pode ser que uma matéria você sinta mais dificuldade e essa matéria volte para você mais vezes. E outra pessoa sinta dificuldade em outra matéria e aí ela vai ter um outro hospital, um outro retorno. Outra parte do hospital é a enfermaria, onde você vai ter acesso a listas de 10 questões de uma matéria, mas as questões vão vir sortidas, você não vai saber o tema daquela questão. Então pode vir numa lista de matemática, área, função do primeiro grau, função do segundo grau, volume, regra de 3, numa mesma lista. Assim você vai ter uma experiência mais próxima dos vestibulares, né? Porque no vestibular não vai estar escrito sobre o que é cada questão. E você que vai ter que identificar e tudo. Então você faz a lista, as de 10 questões, falando se você tem certeza naquela questão, dúvida ou falha. E aí ao final ele computa aquele resultado de acordo tanto com o seu nível de acerto, tanto com a sua certeza, né? Com as questões. E aí ele vai tirar ou colocar pacientes no seu pronto-socorro. Ou seja, se na enfermaria você está errando muito óxidos, você pode até já ter visto óxidos no pronto-socorro, mas ele vai retornar aquele paciente para lá, porque ele percebeu que você ainda precisa trabalhar melhor aquela matéria. Agora, você ainda nem viu polímeros, mas você já acertou muitas questões de polímeros na enfermaria, então ele já tira o polímeros do seu pronto-socorro, porque ele já sabe que você tem uma base boa naquela matéria. Também nada impede daquela matéria voltar ou daquela matéria sair do seu pronto-socorro daqui a alguns dias. E agora uma atualização, outra coisa super legal do hospital é que eles estão em constante atualização, sempre tentando trazer o melhor para os usuários. Então, na enfermaria, além dessas listas de 10 questões, agora você também pode personalizar listas. Então, de 5 a 30 questões, você escolhe a quantidade de questões que você quer naquela lista, pode escolher a matéria, pode fazer uma lista com mais de uma matéria, então biologia e química, pode ir adicionando, você pode escolher a banca, pode escolher os temas e o nível de dificuldade. Ou seja, isso é muito bom, porque você pode ir aprimorando as suas questões, as suas listas e também focando nas suas dificuldades. Outra parte super importante do hospital é a UTI. E na UTI é onde você vai encontrar os simulados e também as redações. Nos simulados, o hospital está sempre adicionando novas provas, mas por enquanto eles têm as principais, FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, Enem PPL. Uma coisa legal é que as provas anteriores, né, se eu não me engano, 2014 para trás, elas têm a ordem invertida, né? Não é a ordem atual do Enem. E lá eles já desinverteram essa ordem, então você consegue ter acesso até para imprimir essas provas na ordem que é atualmente. E além disso tem outras provas, tem simulados próprios do hospital também, que eles produzem. E cada vez eles estão trazendo novas provas para lá também. Aí você pode tanto fazer as provas lá mesmo, ou fazer em casa, na folha, e usar o hospital como cartão resposta. Porque é muito importante você fazer simulados e deixar seus resultados lá.
porque assim o hospital vai ter 90 questões para ler os dados e perceber com o que você tá com mais dificuldade, o que você tá com mais facilidade. E ali ele já vai reorganizando seus pacientes, para caso você tenha que rever algumas matérias, ele já passa essas matérias para o pronto-socorro. Então a UTI é muito importante, porque lá você vai simular o dia da prova e vai considerando vários fatores, né? Não fazendo só questões isoladas, vai considerando a exaustão, porque o Enem é uma prova muito longa, e lá você tem acesso a outras provas também, tem o ERJ, e outra coisa perfeita, maravilhosa, pelo menos eu, uma coisa que eu tenho dificuldade é em corrigir simulado. E com o hospital isso fica muito mais fácil, porque todas as questões têm gabarito explicando a questão certa e as alternativas erradas também. Então isso ajuda muito na correção e torna o seu estudo realmente muito mais completo. Além disso, o hospital te disponibiliza 5 créditos de redação assim que você entra na plataforma. E aí você pode ir usando, tem vários temas. Um detalhe é que você tem que fazer pelo menos uma redação a cada 15 dias, senão esses créditos expiram. Isso é uma forma que o hospital tem de tentar manter um ritmo de estudos mesmo. Não só as redações, mas, por exemplo, um paciente que está na sala vermelha lá no pronto-socorro, ele vai ter que ser atendido mais rápido. Então ele tem um tempo lá que você tem que atender ele. Se ele não atender, ele vira um fantasminha, que é como se o paciente morresse. Já um paciente da sala verde, ele tem mais tempo, mas ele também tem que ser atendido. E tudo isso é importante para que você tenha um compromisso com o hospital e realmente não deixe de fazer ou deixe o tempo ir passando, porque tem certas coisas que precisam de uma prioridade de tempo, outras que podem esperar um pouquinho mais. Depois que acaba esses 5 créditos de redação, você tem a possibilidade de comprar mais créditos. Vou deixar os valores aqui do lado para quem tiver interesse em saber. E além de tudo isso, de toda essa estrutura, o hospital também conta com um grupo no Telegram, onde a Sara sempre atualiza lá, fala sobre as novidades do hospital, lança também as monitorias. O hospital tem monitoria de redação e monitorias realmente para conversar do dia a dia, às vezes para debater alguns temas, para você ir conversar com a monitora, contar um pouquinho de como tá seus estudos, e ela vai te ajudar a realmente melhorar os seus estudos. Às vezes você pode entrar, eu pelo menos fiz muito isso nas férias, entrava no grupo só para escutar mesmo, para participar, sabe? Porque principalmente para quem estuda em casa, eu acho que ter um grupo onde você participa, onde você veja outras dúvidas, às vezes você nem sabe que aquela é uma dúvida sua, mas quando você escuta outra pessoa falando, você percebe que aquilo pode te ajudar. Então as monitorias são muito importantes. Tanto se você tiver uma dúvida, pode ir lá tirar, tem de redação, tem de estudos normais. E além disso, você também pode participar para escutar as dúvidas dos outros, para ter realmente essa sensação de pertencimento e de perceber que tá todo mundo no mesmo barco quando o assunto é vestibular. E outra coisa também, que é um conteúdo até gratuito da Sara, mas que eu amo e vejo todos os dias. Ela posta episódios de segunda a sexta no Spotify, e lá nesses episódios ela analisa os prontuários dos alunos. Então assim, é muito legal porque você pode ver o prontuário de outra pessoa que às vezes é parecido com o seu, ou às vezes algum aspecto é parecido, e aí você acaba podendo pegar dicas que aquela pessoa tá precisando e que a Sara dá, que a Sara ajuda, e você pode pegar alguma coisa que seja relevante para os seus estudos. Então eu adoro esse conteúdo, é gratuito, não precisa ser assinante do hospital para assistir lá no Spotify, mas é outra coisa que eu acho que tem muita qualidade e que tem muitas dicas boas nesse conteúdo também. Mas então agora vamos falar de valores, que é uma parte muito importante, e hoje eu tenho uma super novidade também para falar. Hoje no dia 7/8, a Sara lançou, o Hospital Questiona lançou o plano trimestral, né? O plano de 3 meses, ou seja, é uma ótima oportunidade para quem quer intensificar os estudos até o Enem. Claro que não existe aprovação milagrosa em 3 meses, mas eu tenho certeza que o hospital pode te ajudar demais. Os meus resultados são de uma pessoa com 2 meses e tem uma barrinha de cronograma, né, que é o quanto das matérias você já viu, e a minha tá aproximadamente em 60%, isso em apenas 2 meses, e pra gente que tem ainda 3 meses até a prova, eu tenho certeza que dá pra fazer muito, dá pra treinar muitas questões. A forma como o hospital deixa leve o estudo por questões faz com que você faça muito mais questões do que você faria se você não tivesse o hospital. Pelo menos comigo foi assim, e tem me ajudado demais da conta. Então, hoje em dia, o hospital conta com o plano trimestral, que é o plano de menor valor,
o plano semestral e o plano anual. Eu acho que o ideal é vocês avaliarem qual atende vocês melhor em relação ao preço e ao tempo, né? Porque se você tem interesse em estudar por um maior tempo, ou já quer ir pensando no próximo Enem, às vezes é interessante pegar um plano de uma duração maior, ou se realmente seu foco é esse Enem e quer conhecer o plano, eu acho que essa é a oportunidade. E o meu cupom BELLEQUESTIONA, eu vou deixar aqui do lado, dá R$100 de desconto para qualquer um desses planos. Então, assim, é um descontaço. E agora com o plano trimestral tá mais fácil ainda adquirir o Hospital Questiona. Todos os planos são divididos de 12 vezes e, pelo menos pra mim, tem sido revolucionário nos meus estudos. E eu recebo mensagem de vocês também, desde que eu compartilhei o Hospital Questiona aqui. E muitos de vocês vêm me agradecer, falar que realmente tem ajudado muito nos estudos. E eu acredito demais, ainda mais nesse final, que a revisão é muito importante. E ter uma plataforma que te ajuda nisso, que já prepara as questões para você fazer, já te direciona, eu tenho certeza que potencializa demais o nosso estudo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu venho responder. Não esqueça de deixar seu like, o seu comentário também falando se você já é um assinante do Hospital Questiona e se inscrever no canal. Estamos rumo aí a 6.000 inscritos. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!